Muito bem, tem um probleminha aqui que envolve triângulo, retângulo. Ele é retângulo porque ele tem o ângulo reto, né? E quando a gente tem triângulo retângulo, a gente pode usar aquelas fórmulas interessantes lá, seno, cosseno, tangente e teorema de Pitágoras, se for necessário. Tá bem. Aqui ele está querendo saber esse lado, 60. Mas a gente tem algumas informações interessantes sobre o triângulo, né? A gente sabe o tamanho de algumas coisas. Por exemplo, a gente sabe que esse tamanho aqui mede 30, não é mesmo? Uhum. Isso. E que mais que a gente sabe aqui? A gente sabe mais algumas coisas. Por exemplo, a gente sabe que esse triângulo aqui de cima é um triângulo proporcional, né? Tem aqui, tá vendo? Bem pequenininho. Uhum. Ele pode nos ajudar também. Mas sei lá, esse enunciado pelo desenho não dá para entender muita coisa dele. Deixa eu só entender melhor o enunciado. Pensei que ia ser direto para achar as coisas aqui, mas isso não é um triângulo, né? Isso aqui é uma outra coisa. Isso aqui é outra coisa, né? Não é um triângulo, é um trapézio. Muito bem. Deixa eu pensar aqui, tá? Só uma coisinha. Parece que tá faltando informação. Tem certeza que a imagem era só isso? Eu mandei as duas partes da imagem. Tem duas partes? Vamos ver. Cadê a outra parte? Não tô achando. Achei agora a outra parte. Muito bem, deixa eu colar aqui. Nossa, ficou feio meu print screen. Deixa eu abrir direito aqui. Agora sim. Agora sim! Agora nós temos informação suficiente para esse problema. Agora eu gostei. Muito bem. Agora sim tem informação suficiente, olha só. À noite, o helicóptero da Força Aérea Brasileira sobrevoou a região plana, avista um Vant, veículo aéreo não tripulado, de forma circular e altura desprezível, um raio 3 metros, estacionado paralelamente ao solo. Ele falou que esse Vant circular aí tem 3 metros. Muito bem. Estacionado paralelamente ao solo. É meio estranho falar isso, né? Estacionado no ar. É isso que ele quer dizer, tá bom? É tipo um disco voador estacionado no ar. Que nem um beija-flor que fica paradinho no ar. Entendeu? Uhum. A ideia é essa. Então ele tá dizendo que esse negocinho tem 3 metros de raio. Então, se a gente pensar que isso aqui é o nosso círculo, ó, que é o tal do Vant, né? E o raio tem 3 metros, então eu acho que você concorda comigo que isso aqui é 3 metros, né? Uhum. A menos que eu esteja maluco, eu acho que aí é 3 metros. Muito bem. Então tá bom. Então vamos agora que tem essa informação, dá para fazer, ou dá para pelo menos começar a tentar fazer. Deixa eu copiar essa figura para fazer maior, e essa já é uma dica que eu vou te dar para as tuas provinhas, tá? Sempre tenta fazer imagens bem grandes para te orientar. Muito bem. Então, a gente sabe que, obviamente, se eu pensar nesse triângulo aqui e nesse triângulozinho aqui, eles são o que a gente chama de triângulos semelhantes. Eles são proporcionais, certo? É como se um fosse uma miniatura do outro. Beleza? Beleza. Deve ter estudado isso agora há pouco, né? Esses triângulozinhos proporcionais, aí, congruentes, às vezes a prof chama. Isso aqui é Y. E eu quero que você entenda uma coisa, vou até pintar de vermelho aqui. Que vai existir uma proporcionalidade, mas essa proporcionalidade vai existir entre lados específicos, né? Por exemplo, eu vou chamar essa parte de baixo, que é o que a gente quer saber, de x, beleza?
Beleza. Então, a gente pode pensar o seguinte, que esse tamanho todo é proporcional a este, da mesma forma que esse tamanho todo é proporcional a este. Ok? Ok. Essa é a técnica do teorema de Thales, das proporcionalidades, né? Com certeza tu ouviu falar, está no nono ano, no meio do nono ano. Então, ou seja, isso tudo é y mais 30. É proporcional a só esse pedacinho aqui, que é só y. Da mesma forma, olha só as palavras que eu uso, que isso tudo é proporcional a só esse pedacinho aqui, que é 3. Ok? Ok. Então, eu já fiz uma primeira equação que envolve, né, os dois triângulos que a gente consegue ver. Isso é um triângulo, né? Lembrando, isso aqui não é um triângulo, isso aqui é um trapézio. Então, eu só posso fazer proporcionalidade com o triângulozão e com o triângulozinho. E está aqui a equação da proporcionalidade entre elas. Mas, como você pode notar, essa equação tem duas incógnitas, o x e o y, né? Uhum. Então, não é possível, nesse primeiro momento, eu encontrar quem é o valor do x. Ainda não é possível. Mas, se eu pensar só no triângulozinho pequeno e pensar de novo na proporcionalidade, vai dar certo. Porque tem mais uma coisa que eu não escrevi aqui, mas que eu sei sobre o triângulozinho pequeno, que é esse ângulo. Tem que ser o mesmo que esse, não é mesmo? Uhum. Porque essas retas aqui são, ó, paralelas. Então, eu sei que aqui é 60 graus. E eu sabendo que aqui é 60 graus, eu posso descobrir o y. Como? Com as funções trigonométricas, sendo cosseno, tangente. Então, vamos lá. Tangente. Por que eu vou usar tangente? Porque a tangente de um ângulo é o cateto oposto desse ângulo dividido pelo cateto adjacente. O y é o oposto do 60 e o 3 é o adjacente do 60. Concorda comigo? Uhum. Então, a tangente de 60 é igual a y dividido por. Não, meu Deus, é y. Dividido por 3. 3. E a tangente de 60 disseram pra gente na escola que é raiz de 3. A gente acredita. Como eu quero achar o y, eu já vou passar o 3 pro outro lado multiplicando, beleza? Uhum. Então eu achei o y é 3 raiz de 3. Então agora que eu achei que o y é 3 raiz de 3, olha só o que eu vou fazer. Eu vou vir aqui nessa fórmula e no lugar do y eu vou colocar 3 raiz de 3. Aqui também. 3 raiz de 3. E agora eu vou encontrar quem eu realmente quero encontrar, que é o x. Beleza? Uhum. Como é que você vai fazer isso, né? Você vai fazer isso multiplicando cruzado, beleza? Claro, vai Uhum. ter fração, vai ter raiz, vai ser um número meio feio. Não tem problema. Pode deixar com raiz e coisas assim. Ou, se você tiver afim, né? Você pode, eu deixo, usar que raiz de 3 é igual a 1,7. Beleza? Uhum. Mas eu recomendo que você faça isso só no final. Então vai lá, força. Eu não sei fazer. Que? Você não sabe multiplicar cruzado? Com raiz, não. Acabei de falar para dizer que a raiz é 1,7.
É assim, você dizer que não sabe fazer uma multiplicação cruzada com raiz, significa você dizer que não sabe fazer uma multiplicação com raiz, né? O que que acontece se eu quero multiplicar, sei lá, o x pelo 3 raiz de 3? Quanto que é x vezes 3 raiz de 3? Se eu não quiser transformar, né, a raiz. X vezes 3 raiz de 3 é x vezes 3 raiz de 3. Não tem o que fazer. Quando a gente tem raiz, é assim que funciona. Agora, outro caso aqui. Eu já coloquei em parênteses para te ajudar, né? A gente sabe que multiplicação cruzada sempre tem que estar com parênteses. E agora a gente faz a distributiva, né, chuveirinho? Uhum. Veja, não estou mudando a raiz, não estou fazendo nada com a raiz, só estou deixando-a como se fosse um número qualquer. Então aqui 3 vezes 3 raiz de 3. O 3 daqui multiplica com o 3 de fora e fica 9. 9 raiz de 3. E o 3 daqui multiplica com esse outro 3, fica mais 9. Pronto. Agora, eu quero saber o valor do x. Então, como o 3 raiz de 3, veja, o 3 raiz de 3 é um número. Né? Dizer 3 raiz de 3 é a mesma coisa que dizer 3 reais. Só que em vez do real, é raiz de 3. Pronto, acabou. Então, 3 raiz de 3, o que eu vou fazer com ele aqui? Eu vou, agora que ele está multiplicando o x, ele vai para o outro lado dividindo. E eu posso até dar uma simplificada nisso. Como é que eu posso dar uma simplificada nisso? Percebendo que o 9 está em evidência nos dois termos, aqui e aqui. Mas suponho que esse negócio de cortar, você não sabe fazer direito, né? Cortar as coisas na conta. Então não tem problema nenhum, né? A partir daqui, fica fácil para você se você trocar o raiz de 3 por 1,7. Né? Troque o raiz de 3 por 1,7, faça as continhas que precisa, né? E me diga qual é o valor do x como um todo, beleza? Só trocar o raiz de 3 por 1,7 e fazer a continha. 1,7.
Eu acho que é 35,39 aproximadamente. 35,39. 45. Ah, bem, tinha umas opções, né? Mas nem perto do que você chegou, certo? Uhum. Me manda a conta aí. Quero ver o que você errou. Acho que tu não vai entender minha conta, mas é que eu fiz. Então refaz para eu Eu. entender. Pode ser? Aham. E nem numa prova, né? Você tem que fazer as contas para o seu professor saber entender, né? Não dá para fazer de Uhum. qualquer jeito e torcer para ele entender ou só contar que se ele ver a resposta certa lá, ele vai dar a notinha, né? Porque senão, às vezes ele pode até achar que é uma cola, né? Se você escreveu de qualquer jeito. Então, né, passe a limpo aí suas ideias e me envie a foto, pode ser? Uhum. Vamos ver o que você fez. Uhum. O
monte de conta solta assim, mas vamos ver. Você falou que isso dava 15,3. É. Uhum. Daí aqui dá 9, aqui dá 5,1. Daí você tinha que somar para poder fazer divisão. Daí, onde que tá a divisão? Dá 4,76. Tá, mas você fez a conta? Cadê a conta? Fiz, mas ela tá muito feia. Mas aí eu esqueci de pôr a vírgula no resultado final. Dá 4,66. 4,66. Já não é Ou 40, né? Tu tinha dito 40. é porque Ou eu tinha colocado a vírgula 46. no lugar exato. É, isso. 4,66. É, continua não sendo certo, né? Bem, de todo modo, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ahn, eu vou fazer a conta aqui, beleza? Uhum. Então tá bom. Ahn, bem, eu vou te dizer uma coisa, você tá certa. Tá bom? Você Uhum. tá certa na conta que você fez, você está certa. Sua resposta está certa. É que quando eu fui copiar as coisas, olha só, não era 30, era 3. Eu coloquei esse zero agora. Daí veio 3 para cá, tá vendo? Mas era para ser 30. Então com o 3 você acertou. Aqui na hora que você tinha que somar com 9, na verdade era para somar com 90. Ah, tá. Beleza? Então aqui era Uhum. 90, então você conseguiu acertar. Só me preocupa uma coisa, né? Ah, e só para deixar claro, né? A resposta é 20,3. Beleza? 20,3. Uhum. Que então é a alternativa C, né? Que está entre 20 e 21. Só me preocupa, o que mais me preocupa aqui não é a par da conta que você fez certo, parabéns, você acertou, você só tinha lido para mim errado antes. Agora você leu certo e eu percebi que você estava certa, o que eu errei foi isso. Né? Não coloquei o 30, eu copiei só o 3, apaguei o zero de alguma forma estranha aqui. De toda forma, essa parte aqui da multiplicação cruzada você tem que ter segurança de como faz, tá? Quer Uhum. dizer, apareceu raiz, não se assusta, você tem sempre duas opções. Ou você transforma ela num decimal, ou você faz. Já poderia ter transformado aqui, né? Poderia se quisesse. Mas como eu fiz a conta, né? Então, eu preferi, né? Eu acho recomendável fazer a conta com as raízes primeiro, né? O que eu fiz aqui foi multiplicar e deu esse cara, depois eu multipliquei esses e ficou isso. Daí eu tive que fazer as distributivas, tive que passar esse cara para cá dividindo, e aí você substituiu o valor e chegou na resposta. Beleza. Vamos para a próxima. Deixa eu pegar aqui. Só um segundo. Nossa, não tem ideia do que está rolando aqui. Aplicando as relações métricas nos triângulos retângulos abaixo, determine o valor da incógnita. Que incógnita? O N? Aqui é N, aqui é C, aqui é Y, X. Olha, eu acho que tem algum problema aqui nessa lista. Eu vou pular esse exercício aqui. Tá meio desconfigurado, eu acho. Agora essa aqui não, essa aqui tá certinho. 2. Encontre o valor de Y em cada relação. Ah, beleza. Então ele tá querendo que a gente encontre o Y. Eu vou fazer a B e você faz a A, tá? Deixa eu fazer a B aqui para Uhum. você primeiro. Então ele quer saber o valor do Y. Muito bem. Eu acho que aquele número ali embaixo é o número 9, né? Bem, Acho que sim. se aquele número ali embaixo é o número 9, significa que aquela parte à esquerda é 5, né? Porque se aqui é 4 e aqui é 9, 4 mais 5 é 9, né? Uhum. Então a gente vai achando os valores aos poucos. Muito bem. Agora, o que mais a gente pode fazer aqui? Nós podemos, na verdade, a gente pode decorar algumas coisas que podem facilitar a nossa vida.
Eu não sei o quanto o teu professor é legal e vai deixar você levar coisas para a prova, né? Ou vai pôr no quadro coisas da prova. Mas existem umas fórmulas que você faz diretamente e não e acaba não se preocupando muito em ficar fazendo um monte de conta. Porque se a gente tiver que fazer um monte de conta para resolver isso ali, vai ser bem chato. Agora, existe um jeito decorado pra gente não precisar ficar fazendo um monte de conta. Só deixa eu achar isso. Cadê isso? Eu vou ter que ver no. Não, peraí, eu acho que aqui pra cima. É aqui, ó. Se você notar bem, o triângulo que a gente tem ali no nosso problema é parecido com esse. Porque nós temos, na verdade, dois triângulos, né? Um à Uhum. esquerda e um à direita. Igual aqui, um à esquerda e um à direita. E os dois triângulos são retângulos. Isso aqui é um ângulo reto. Né? Desse triângulo aqui, aqui é o ângulo de 90 graus. Sacou? Uhum. Desse aqui é aqui. E o outro é a mesma coisa, né? Muito bem. Então é exatamente a mesma coisa que nós temos aqui. Exatamente. Sendo assim, em vez de ficar fazendo um monte de triângulo retângulo e ficar resolvendo um monte de conta difícil, a gente pode só decorar umas coisinhas que aparecem com muita frequência. São fórmulas muito notáveis, né? Na matemática, notável é aquilo que aparece com muita frequência. Então, existem essas fórmulas aqui que elas, vamos dizer assim, surgem do Pitágoras. Recomendo fortemente que você decore. Agora, com isso feito, com isso escrito aqui, a gente só precisa olhar para esse triângulo laranja, identificar quem que é os elementos que nós estamos procurando no nosso triângulo e fazer a conta com as informações que a gente tem. Por exemplo, a gente está querendo encontrar o Y, certo? Uhum. O Y é o B, por analogia. O 4 é o M. O 5 é o N. E o 9 é o A, certo? Uhum. Isso. Então, uh, qual será a fórmula que envolve essas letrinhas para a gente poder fazer? Na verdade, eu acho que nem precisa do 5, mas fica ali, de toda forma. Acho que a gente só vai precisar das que ele de fato deu diretamente aqui, né? 9 e 4, que é esse tamanhozinho aqui e esse tamanhozão. Bem, olha só. Aqui tem B, né? Uhum. Ele está falando que B quadrado é igual a A. Nós temos o A, é 9, vezes o M. Nós temos o M, 4. Acabou. Então a única fórmula que a gente vai usar aqui para resolver esse problema é essa. Então, de Uhum. acordo com essa fórmula, y ao quadrado é igual a 9 é igual a 9 vezes 4. 9 vezes 4 é 36. Como eu quero saber o y, então eu tenho que fazer a raiz quadrada de 36, que é 6. Né? 6 vezes 6, 36, certo? Uhum. Pronto, olha só que fácil, né? A única coisa, então, que você precisa é olhar para esse triângulo laranja e procurar aqueles dados que o enunciado te pede e te informa. Beleza? Ó, se você parar para pensar, esse problema A é bem parecido, tá bom? Uhum. Bem parecido. Note que existe simetria nesse problema. Ver o problema da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita, tanto faz. É só essa dica que eu posso te dar. Agora, eu preciso ir no banheiro, tá bom? Na Uhum. você me conta se você chegou na resposta.
E aí, como é que vai sua conta? Fechou 20. 20? Aí sim. Parabéns, 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 parabéns. Vamos para a próxima. Acabei que eu nem pude ir no banheiro, porque exatamente na hora que eu ia, ligaram para eu pegar uma encomenda, claro, como sempre. Muito bem. Olha só, calcule o valor de y em cada figura. Agora está até um pouco mais fácil, né? Agora eu vou ter que ir no banheiro, mas eu vou fazer uma para você entender qual é a lógica. E a gente vai fazendo assim, tá? A minha aula ela é sempre bem participativa, porque se eu ficar simplesmente resolvendo conta, né, vai virar um vídeo do YouTube e ninguém aprende nada vendo vídeo no YouTube. A gente só aprende pondo a mão na massa. Então, eu vou fazer a B. Uhum. Ele quer saber quem é Y. E o Y é a hipotenusa. Então, nós temos a. Bem, nós queremos a IP, né? Nós temos o ângulo. E nós temos quem? O cateto oposto. Então, quando eu tenho IP e cateto, quando eu tenho ou quero, né, a hipotenusa e tenho o cateto oposto, bem, qual que é a função trigonométrica que envolve cateto oposto e hipotenusa? É o seno. Seno. Exatamente. Cateto oposto dividido pela hipotenusa. Agora é só jogar os valores. Seno de 30 graus igual ao cateto oposto, que é 4 raiz de 3, dividido por y. Eu quero saber o y. Foco nisso. Seno de 30 é um meio. Tem que decorar, né? Tem ângulos que a gente tem que decorar. Raiz de 3 sobre y. Agora, o que a gente vai fazer para encontrar o y? Multiplicar cruzado. Y vezes 1 é y. 2 vezes 4 raiz de 3 é 8 raiz de 3. Pronto. Olha só que fácil, né? Essa aqui é mais fácil do que as que a gente estava fazendo, porque não vai ter sominhas e coisas do gênero, né? A única coisa que Uhum. precisa saber é identificar bem isso aqui, ó. Né? A hora que você escreve assim, você percebe. Quero a IP, ou melhor, você vai fazer assim, você vai. Eu escrevi a IP, eu escrevi cosseno, eu escrevi hipotenusa e escrevi cateto oposto. Qual é a função que envolve cateto oposto e hipotenusa? Seno, né? E daí você vai fazer o mesmo para o seu. Você vai perceber quais são as coisas que você escreveu, né? E vai usar a função apropriada. Beleza? Uhum. Então tá bom. Agora eu vou no banheiro. Me desculpa, mas aqui eu tive que pegar uma encomenda. Já volto. Tá. Por acaso, se você terminar, você já pode ir tentando fazer a próxima, tá? Uhum.
E aí, moça? Como está? Ficou 6. Deu 6 o Y? Aqui deu 6 o Y? Uhum. Legal. Já começou a fazer outra questão? Sim, tô fazendo. Legal. Então, quando você chegar nas respostas, me conte. Se você travar em alguma parte, me fala. Uhum. Como é que faz quando fica 18 raiz de 3 sobre raiz de 3? Corta, né? Corta a raiz? Sim, você pode cortar as coisinhas quando elas estiverem em evidência, né? Você já deve ter cortado muita coisa sem saber isso direito. Mas na verdade, a gente só pode cortar aquilo que está em evidência. Mas, claro, tem que ser igual em cima e embaixo, né? Então, por exemplo, digamos que você tem assim, x igual a 2a dividido por 3a. Você pode cortar os a's, certo? Uhum. E vira 2/3 a resposta. Mas, preste atenção, que aqui é importante. Se a gente tivesse 2 mais a e 3a, não pode. Ok? Não pode cortar o a. Uhum. Por quê? Porque o a não está em evidência. O a não está em todos os termos. Tem um termo sem a aqui. Aí você pode pensar, não, professor, mas aqui também tinha um termo sem a, o 2 não é a, né? Mas ele está multiplicando. Tem que estar multiplicando, né? Deixar em evidência. Ah, tá. A namorada chegou. Tá, então tá. Você cortou, chegou na resposta. Pode fazer a próxima, beleza? Tá.
Quando eu vou fazer a multiplicação, aí fica 9 raiz de 3 vezes raiz de 3. Tem que fazer como? Muito bem, mocinha. E aí? Estou terminando. Terminando, vamos ver qual que você provavelmente está fazendo. Eu não sei. Ah, não é nessa lista, né? Já é outra. Eu não tinha visto essa. Não tinha visto essa aqui. Eu tô fazendo a 2, agora eu tô achando o X. Aí tem Uhum. 9 raiz de 3 vezes raiz de 3. Só tira a raiz. Isso. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é o próprio 3. Mas você precisa entender o porquê. Decorar essas coisas não vão te ajudar, né? Deixa eu te explicar uma coisa. Agora que você falou do raiz de 3 que está na sua cabeça, né? Por que que raiz de 3 vezes raiz de 3 tira a raiz? Por causa disso aqui, olha só. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é uma coisa vezes outra, né? X vezes Uhum, x não é igual a x ao quadrado? uhum, Então, raiz de 3 vezes raiz de 3 é igual a raiz de 3 ao quadrado, certo? uhum. Hum. Ah, bem, e daí alguém ensinou para você em algum momento da vida que quando você tem uma raiz sozinha ao quadrado, ó, olha a palavra que eu usei, sozinha, Uhum, você pode cortar, certo? uhum. Claro, aqui tem parênteses, mas poderia ter tirado eles também. O importante é que o quadrado corta a raiz. Você já deve ter ouvido falar isso, né? Coisa ao quadrado, Sim. corta a raiz. Seja dentro ou seja fora da raiz, né? E daí cortou, cortou, sobrou só o 3. É por isso que deu 3, não é? Sim, mas aí aqui é 9 raiz de 3 vezes raiz de 3. Dá Então, como também. tem um 9 na frente, né? Vai ficar 9 vezes 3, né? Tá. Tipo, o que importa é que você tem isso aparecendo, né? Como tem um 9 na frente, é só colocar o 9 na frente de todo mundo aqui na minha continha, né? Uhum, E vai dar 27, sim. beleza? Isso. Beleza. Agora tem outra coisa que eu quero que você preste atenção, por favor. Talvez você não entenda isso 100% agora, mas você precisa sair da aula sabendo da existência dessa coisa, ok? Tá. Que é esse negócio de cortar. Vocês erram muito isso. Então eu quero falar para você sobre cortar e para você entender o que que você tem que tomar cuidado quando for cortar, né? Como eu estava te Uhum, explicando ali, aqui dá para cortar o A, beleza? Mas
Se fosse 2 mais A, não daria para cortar o A, né? Se fosse 2 mais A. Então, por exemplo, vamos colocar aqui o mais A. E se fosse embaixo também, né? 3 mais A também não daria. Né? Essa situação não dá para cortar o A, concorda comigo? Essa outra situação aqui também não dá para cortar o A, né? Com 2 mais A e 3 mais A embaixo, não dá. Você só consegue cortar as coisas quando elas estão em evidências. Mas o que é deixar em evidência? É deixar ela multiplicando todo mundo. Por exemplo, digamos a situação aqui. AB mais AC dividido por, sei lá, AD mais AE. Beleza? Como você pode ver, tem A em todos os terminhos, né? Multiplicando outra letra. Então, vamos fazer o seguinte: vamos deixar aquilo que tem em comum todos os termos em evidência. Por exemplo, é o A em cima. Eu abro um parênteses e escrevo assim, ó, B mais C. Por quê? Porque se por acaso eu quisesse voltar ao que estava antes, é só fazer a distributiva, certo? O chuveirinho. A vezes B mais A vezes C, certo? Muito bem. Embaixo também, pela mesma lógica, eu vou fazer a mesma coisa. Vai ficar A que multiplica D mais E, certo? Agora sim você pode cortar. Por quê? Porque o A está em evidência, tanto em cima quanto embaixo. Ele está multiplicando todo mundo na posição que ele está. Né? O A está multiplicando todo mundo que está em cima e o A está multiplicando também todo mundo que está embaixo. Então, agora que eles estão em evidência, na frente, aparecendo, evidência significa aparecendo. Por exemplo, o que está em evidência agora? Copa do Mundo. Para qualquer lugar que tu olha, tem coisa de Copa do Mundo. Então, o A está em evidência, porque ele está aparecendo, tanto em cima quanto embaixo. Agora, só agora, eu posso cortar, entendeu? Daí a sua conta ficaria simplesmente B mais C sobre D mais E. Você precisa fazer isso, por enquanto, né, enquanto você está aprendendo, enquanto você é novinha, porque eu vejo muito aluno chegando na faculdade e se formando sem saber cortar direito. Ok? Então, agora, pode ser que você achou super demorado o que eu fiz aqui, né? Tava assim, passou para essa forma. Tu vê a tua professora e os teus colegas cortando rápido, né? Mas não se preocupe, faça devagar mesmo. Porque é mais importante agora que você aprenda para que no futuro você aumente a velocidade, né? É que nem andar de carro. A pessoa aprendeu, só depois ela vai começar a acelerar para valer para andar rápido. Aqui é a mesma coisa, tá bom? Então tá bom, eu vi que você sabe o básico da matéria. Quando que é a sua prova? Segunda. Bah, mas já segunda. Bem, vi que você consegue fazer as coisas, né? Então tenho certeza que você vai conseguir tirar uma nota no mínimo razoável para a prova. Então vá com confiança, tá? E qualquer coisa, me chame aí para eu dar uma ajudinha antes da prova. Beleza? Então tá Beleza. bom. Então tchau, boa sorte na prova, valeu. Obrigada, tchau.